A graça e a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor. Muitas vezes, quando nós fazemos apenas uma leitura sem reflexão, não atentamos à verdade que a palavra carrega. E essa verdade, quando ela passa a ser a verdade do nosso interior, nós ficamos debaixo da palavra. Porque o próprio Jesus falou, o nosso irmão Jesus Cristo. Inicialmente, se você recentemente entregou a vida para Cristo, ou se você ainda não tomou essa decisão, mas eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo te convença, para que você venha verdadeiramente na sua mente aceitar: eu preciso que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu preciso de Jesus, porque só Jesus pode me salvar de mim mesma e de você mesmo. Só Jesus pode te salvar deste mundo. Então, se você ainda não tem na sua mente, porque ainda não faz sentido, ainda você raciocina, você pensa, você diz: como crer em algo que eu não estou vendo? Como crer em algo que aconteceu há tanto tempo? Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão não é com sentimento, não é com emoção que carrega o seu organismo, não. É uma decisão. Faça uma análise da sua vida. Analise a sua vida. Você pensa assim: de Jesus eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, eu estou muito bem sozinho ou sozinha. Ou você já viu que caminhou até aqui, mas que não rompeu, que caminhou até aqui, mas que não chegou aonde você deseja chegar, que você deseja uma vida diferente, embora tenha nascido em uma cultura, e nessa cultura tenha tido uma aprendizagem, e nascido em um ambiente, e esse ambiente te trouxe uma aprendizagem para a sua mente, para o seu psicológico. Então essa sua mente, desde que você nasceu no ventre, no ambiente ou na cultura que você nasceu, essa mente ela foi moldada. Então, o povo, ele tinha uma palavra, uma geração nasceu no Egito, porque os seus pais foram para o Egito, por causa de necessidades fisiológicas mesmo, havia fome, e eles foram encaminhados àquele lugar. Existia uma palavra sobre eles não sabiam, muitos deles, uma palavra que Deus, ele disse a Abrão, que a descendência dele passaria um tempo escravos, mas que o próprio Deus os libertaria. E assim é eu e você, e nós iremos entrar na palavra de Deus. Nós fomos libertos por Jesus Cristo, mas podemos estar dizendo à nossa mente, colocando em nossas mãos algo físico, para dizer que isso físico nos libertou a nossa mente, e isso não é real. Quem nos libertou foi Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Ele libertou a nossa mente da escravidão que o ambiente, que o Egito moldou, ensinou, trouxe dos seus deuses para a nossa mente. Porque a palavra de Deus, ela é clara. A mão poderosa de Deus precisou agir para libertar o seu povo. E nós temos um pertencimento, e talvez você não tenha na sua mente, porque alguém pelo qual você foi gerado ou gerada pode
ter te descartado, não cuidado, ter atendido na sua infância as suas necessidades básicas. Tenha paciência com a sua irmã. Não ouça esse vídeo lavando os pratos. Dê atenção às palavras de Deus. Pare para sua mente ouvir as palavras de Deus, revelada do Espírito Santo. É por isso que Jesus é o nosso Senhor. E nós temos que dizer para nossa mente: não é você que me governa, não é o que você gera que me governa, mas é o que o Espírito Santo de Deus traz para o teu espírito, traz para a tua mente, e ele fala as palavras de Deus. Esse filho e essa filha gerados do Espírito Santo, do poder de Deus, porque o nosso organismo, a nossa carne, ela não coopera com a obra. Ela está sustentando, esse corpo está sustentando a obra maravilhosa de alguém que te ama. Então, como nós iniciamos e falamos, para você pode não fazer sentido. Não pode ter sentimentos envolvidos ainda, pela decisão que ainda você não tomou na mente. É de crer na palavra, é de confiar na palavra, é de dar tempo, é de dar crédito. Tudo que você fez hoje na sua vida, você precisou acreditar que aquele era o caminho. Você precisou acreditar que aquela era a solução. E assim nós tomamos uma decisão. E o Espírito Santo de Deus, ele me traz agora uma palavra que nós nem iríamos falar. A decisão que Sara, ela toma na sua mente. Ela tem um desejo. Ela tem um desejo de ser mãe. Ela tem uma aprendizagem. E daquela aprendizagem, ela tenta se realizar pelo que a cultura oferecia para uma mulher que não podia gerar, para uma mulher que não podia ter filhos. Então a nossa mente, sim, a nossa mente, ela gera. E eu sei o que é uma mente, glória a Deus, vai se tornar uma super aprendizagem. Entre saber e estar consciente são duas coisas diferentes. Você pode agora estar numa vida aonde um robô realizaria para você. Se você colocar os comandos no robô, ele vai realizar as obras diárias, os hábitos diários. Não há necessidade de reflexão. Não há necessidade de pensar sobre o que se está fazendo, sobre a sugestão, sobre as consequências daquela escolha, ou sobre duvidar: será que essa é a verdade mesmo? Será que eu não vou morrer mesmo se eu comer desse fruto? Porque todas as palavras que há na palavra de Deus sobre os caminhos que, por exemplo, Eva escolheu, está para nós aprendermos a duvidarmos daquilo que a nossa mente está sugerindo. Porque aparentemente é bom, mas isso que está sendo trazido é verdade ou é mentira? Porque você pode enganar o seu sistema. Você tem uma palavra, você sabe que isso vai dar um prejuízo, você sabe que isso não vai te fazer bem, mas você pode dizer para mim que vai convencê-la de que aquilo é a coisa certa para se fazer. E assim, experimentar o mal, o sofrimento, a dor, por uma escolha que o próprio Deus não queria. Porque Ele é Pai, Ele só quer o nosso bem. Que nenhuma palavra existisse, apenas a que Ele deu. Eu sou mãe. Quando eu olho para os meus filhos, então eu jamais vou entender a dor de olhar alguém machucando seu filho por pessoas como eu e você, que não merecem. A palavra de Deus vai te confrontar. A palavra de Deus vai limpar você. Mas você pode ouvir esse vídeo até o final. Se você não crê na sua mente e dizer para si: eu preciso tomar uma decisão de fé, uma decisão que o físico não vai me ajudar, nem a cultura, nem nada.
E você vai comigo nesta palavra, em nome de Jesus. Então é uma decisão inicial para todos, para mim e para você, nos comandos que Deus dá, em confiar nas suas palavras, em a nossa mente, e Ele me autorizou a falar desta maneira. Porque como nós falamos, saber que tem uma mente e estar consciente de que ela está operando é completamente diferente. Você pode ter acordado hoje, feito o que você faz todos os dias, sem questionar. Alguém te liga e diz, olha, bora no final de semana fazer isso, isso e isso. Você bora. Você nem pensou, você disse sim. Pela afetividade pode ser, pelo hábito de dizer sim. Então você precisa treinar a sua mente. Olha, eu não te prometo, deixa eu pensar e eu te dou uma resposta. Você nem sabe se seus hormônios vai estar legal nesse dia, se alguém vai adoecer na sua família e principalmente se Deus vai contigo neste lugar, se este é o lugar que Ele quer que você esteja. Afinal, quando nós nos acordamos e a verdade está dentro de nós, nós sabemos, não acordou alguém que se acorda apenas por acordar. Acordou alguém que se levantou por uma missão. Você está nesse mundo a uma missão. Você não é. Então, se eu leio a palavra e a palavra diz que eu não sou desse mundo, eu tenho que crer internamente. Eu não sou. Então, o mundo vai me odiar. Por quê? Porque eu carrego a verdade. E o mundo quer andar na mentira. Mente para a própria mente. Mente para o seu interno. Por quê? Porque nós precisamos acreditar que aquela verdade é a certa. E isso é internamente. Quando nós morrermos, por exemplo, o que vai para o caixão com você? Pense aí um pouquinho. Você consegue pegar na sua mente? A sua mente é física, como esse copo? Como essa xícara? Mas se eu tivesse nascido na selva, eu podia dizer que isso era um copo. Eu podia dizer que isso era uma largata. Eu aprendi. Eu tenho uma aprendizagem sobre esse objeto. Entende? Então, quando você morrer, o que vai com você dentro do caixão é o corpo, é o físico. O cérebro, ele é físico. A gente consegue pegar no cérebro se você morrer. A mente não. Resumindo, foi dessa forma que o Pai ele pediu para me falar comigo e com você. Então Jesus, ele veio para salvar a nossa alma. Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar do poder que o pecado exercia sobre nós. Não exerce mais. Você tem um protetor. Você tem o Espírito Santo de Deus, que nos próximos vídeos iremos falar sobre algo que o Espírito Santo tem ministrado dentro do meu interior. Porque como nós falamos, a gente não grava tudo. Tem coisas que precisam ser lembrado, refletido, pensado, tirado do arquivo, trazido para a consciência, para a sua mente, e você começar a pensar sobre aquilo, se abrir para que o Espírito Santo fale sobre as palavras de Deus com você, te ensine. Não tenha na sua mente, eu sei de tudo, eu já aprendi tudo, mas queira saber o que hoje Deus, Ele quer falar com você, Ele quer ensinar a você. Será que Ele tem essa necessidade de nós? Somos nós que precisamos dEle. Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, os planos dEle é melhor do que os nossos. Mas o nosso interno só vai entender isso quando a verdade passar a viver dentro de você. Quando a sua mente, a verdade que está na sua mente é as palavras de Deus, é o que Deus diz, é o que Deus fala. E você silencia, e você deixa Deus podar pensamentos, raciocínios, ideias, a aprendizagem que nada colaborou comigo e com você até hoje. Deus está trabalhando no nosso interno. Deus está trabalhando em nosso interno. Mas você
pode rejeitar, você pode guerrear contra a vontade do Espírito Santo de Deus, que está te revelando o que Deus quer, o que Deus tem, e você adiando. Por quê? Porque ainda está preso a uma mentalidade que aprendeu no Egito. Se nós observarmos as palavras de Deus, inicialmente, para você que ainda não tem o hábito, pode ser difícil. Andar por fé. Um filho de Deus, essa mente que agora é guiada pela mente do Espírito Santo de Deus, anda pelas palavras, não anda pelo físico, não anda pelo que está vendo. E essa é a parte que o Espírito Santo te mostra. Isso não é fofoca, é Ele te mostrando por onde que essas mentes têm andado. Tem andado pelo físico, pelo palpado. Muitas mentes estão alicerçadas. A sua autoconfiança está no corpo. Eu sou muito linda, eu sou muito bonita. É um exemplo, tá? Se meu marido me deixar, eu arrumo outra pessoa. Eu posso ter uma outra pessoa. Então a sua confiança mental, porque Deus, Ele me impediu, o Espírito Santo ministrou, Ele conversou, Ele me disse, fale exatamente aqui. Aqui não é uma apresentação. Aqui não é sobre mim. Aquilo é sobre o que Ele falou, e eu tenho a coragem que Ele me dá de vir aqui e falar as suas palavras, porque eu creio nela, eu vivo elas. E eu quero a cada dia mais mergulhar nas suas palavras. Por quê? Porque a minha mente tem que ter o foco, o céu. Eu não quero perder o céu. Eu não quero ganhar o mundo e perder o céu. Eu não quero ganhar a terra e perder o céu. Por quê? Porque eu creio que o que a palavra de Deus está falando, ela é real. A palavra de Deus, ela é real. Ela fala do céu. Ela fala do que nos espera. Então eu creio, eu não estou vendo e eu não quero perder. E toda vez que eu olho para a palavra e eu olho para a minha humanidade, você acha que a minha mente está confiando em quem? Ah, não. Eu vou chegar no céu, eu sou super santa, eu sou super poderosa, eu sou super isso, super aquilo, porque nós temos uma mente carnal que ela pode se agarrar a você mesmo. Eu oro, eu digo, Jesus, me ajuda, eu quero chegar no céu. Eu não estou confiando em mim mesmo, eu estou confiando em Ti. Cumpra-se em mim as Tuas palavras, protege-me do maligno, a Tua oração. Cumpra-se em mim, cumpra-se a minha família, cumpra-se na vida dos meus irmãos as Tuas palavras, a qual o Pai nos deu para Ti, e o desejo dele é que Tu não nos perca. Então eu não estou confiando em mim, em nome de Jesus. A minha mente não confia em mim mesma. Eu lembro de tudo que está na Bíblia, você lembra? Você tem certeza que hoje você se acordou e 100% do que está na palavra de Deus você está cumprindo? Cada vez que você mergulha mais, você se quebranta e diz, como eu vou chegar? Então a nossa mente vai precisar ter fé de que Jesus está nos conduzindo, de que Jesus está nos protegendo. Mas a nossa mente pode ter a gente como Senhor de nós mesmos. Eu sei, você quer que eu entre na palavra, e a palavra é exatamente sobre essas coisas e muito mais que o Espírito Santo de Deus tem revelado. E que Ele me ajude a transmitir para mim e para você. Mas a minha parte e a sua é crer. Ninguém se levanta sem crer. Ninguém dá um passo sem crer. Você precisa resistir na sua mente. Então o Espírito Santo me traz um testemunho, eu posso compartilhar com você para dar um exemplo melhor sobre esta palavra. Então veja. Lembra do vídeo anterior, você ouviria em nome de Jesus. Não é Lília. Você não está aqui para ouvir Lília. Quando eu vou ouvir as minhas irmãs e os meus irmãos, eu vou ouvir ao meu Pai, ao nosso Pai, as palavras de Deus. Porque as palavras de Deus diz, lá em 2 Crônicas, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eles dizem assim, crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguros. 2 Crônicas 20:20. Então, quando eu leio a palavra,
A palavra está dizendo que eu preciso crer no Senhor. Então a minha mente precisa crer no Senhor. Mas você vai ver comigo que a nossa mente carnal, ela quer algo físico, algo que ela pegue. Ela quer a segurança. Mas quando você crê nas palavras, quando Deus fala, porque Ele fala, você não está vendo, não está nas suas mãos ainda. É uma promessa. Mas você precisa crer no Senhor. A sua mente precisa crer no Senhor. E Ele está dizendo, e estareis seguro. E estareis seguro. Você pode crer num homem na sua mente. Você pode crer numa empresa na sua mente. Você pode crer na sua poupança, nos seus recursos financeiros, mentalmente. Você pode crer no seu corpo, mentalmente. Você pode se agarrar a algo físico para ser sua segurança. É exatamente assim. Porque meditar e refletir e pensar é isso. É você ver as possibilidades e ele fazer uma autoanálise da sua mente. Em que a sua mente confia hoje? Em que a sua mente está alicerçada hoje? Eu me alimento muito bem. Ok, você está fazendo a sua parte. Mas mesmo que você não veja, porque está invisível, Deus está protegendo você do maligno, daquilo que é mal, daquilo que traz sofrimento, tocar no teu corpo. Veja Jó. Jó, ele fazia de tudo. Mas veja, era somente porque Jó fazia, a palavra diz que algo protegia. Tinha uma proteção de Deus. E ali teve uma permissão. Mas a mente de Jó, em que ela estava alicerçada? Ela estava alicerçada nas coisas? Não. Ela estava em Deus. Eu amo o versículo de Jó que fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. E é sobre isto, é sobre hoje, esta palavra, esperar em Deus. Esperar em Deus. E como nós estávamos falando, a palavra de Deus continua: crede nos seus profetas e prosperareis. Os verdadeiros profetas de Deus, eles falam o que Deus manda. Não é o homem, não é o ser humano falando, é o Espírito Santo de Deus usando a boca do templo. Porque o templo, a palavra diz assim, que esse templo é morada do Espírito Santo de Deus. Deixa eu procurar aqui pra gente. Esse templo é morada do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? De que é templo do Espírito Santo de Deus. Porque se você crê, você vai fazer qualquer coisa no templo sem perguntar ao dono do templo? Ou você tem esse pensamento: meu corpo, minhas regras, eu mando nele? Eu queria fazer algo e o pai foi literal. Ele disse: você vai fazer aquilo que... isso aqui. Ele me disse não. Eu fiquei triste? Fiquei, porque eu tinha um desejo. Mas o templo é meu? Não. E eu não sei por que ele não disse não. Ele não explicou. Mas eu podia... deixa minha mente gerar. Vai que eu faça isso e lá na frente isso deu um problema, prejudica as células do meu corpo, a imunidade do meu corpo, me deixe mais vulnerável. Então eu só preciso o quê? Confiar. Ele disse não, é não. Agora a parte Lília, humana, ficou triste, a mente fez murchou. Sim, porque eu sou humana. E eu tinha um desejo da carne. Não foi um desejo do Espírito Santo, era um desejo meu para com o meu corpo, que me foi dado. Foi dado, mas veio de Deus. Acaso eu fiz alguma coisa no ventre da minha mãe que me desse essa forma?
Ou foi a determinação do próprio Deus de como um corpo se forma, e a célula, e se multiplica, e aí daqui a pouco vem os órgãos, os tecidos, e aí vai... Olha para o céu, em quem eu cooperei para o céu existir? Em quem eu cooperei para o corpo existir? Então eu posso achar que o corpo é a minha propriedade, mas não é isso. E quando você crê, você anda debaixo dessa palavra. Tudo que você vai colocar no corpo, fazer no corpo, você tem que perguntar quem é o dono do corpo, a quem te deu o corpo. E agora, falando essa palavra, Jesus fala sobre o corpo de Cristo, sobre a sua família. Deixa eu só pegar aqui a palavra. A palavra de Deus diz, ou 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então veja, a palavra está muito clara. E quando você aceita na sua mente que Deus está dizendo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se eu botar a minha mente para raciocinar, por que esse corpo existe? Para habitar o Espírito Santo de Deus. Pronto. É para isso que o nosso corpo existe. É para isso. Então, ele nasceu para luxúria? Ele nasceu para a imoralidade? Ele existe para a mentira? Não, ele existe para habitar o Espírito Santo de Deus. Descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria precisou alimentar o físico, alimentar o corpo. Mas quem gerou o Filho, Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quem desenvolveu no ventre de Maria? O Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está em nós, gerando em nós, falando conosco. E ele pode usar um profeta de Deus que fala as palavras de Deus. Ele fala as palavras de Deus. Ele pode usar sim um ambiente que não vai contrariar as palavras de Deus. Uma borboleta para falar com você. Como uma vez ele usou para mim, ele me deu uma palavra dizendo que Deus estava comigo, que Deus estava segurando as minhas mãos. E aí os meus filhos chegaram para mim e aí eles falaram, né? Eles disseram assim, eles disseram, mãe, tem uma borboleta que está tentando voar, mas não está conseguindo porque a porta estava fechada. E aí eu disse, eu vou aí ajudar ela. Aí peguei ela pelas asinhas, abri a porta e quando eu abri a porta ela voou. Então eu ajudei e ali Deus confirmou as suas palavras. Então o que o Senhor Ele está trazendo para mim e para você desde o vídeo anterior. Eu sei que você quer uma palavra de vitória e Deus Ele te dá vitória sim. Mas a mente pode, no meio do caminho, te fazer desistir de ir em direção ao que Deus falou, ao que Deus prometeu. Então, não é sobre só você ter a palavra de vitória. Você vai ter que, eu e você temos que lidar com os conflitos enquanto ainda não recebemos a vitória, enquanto ainda não alcançamos o que Deus disse que vai nos dar. E esse conflito vai ser na sua mente, vai envolver o interno, vai envolver emoções. Muitas vezes vão vir palavras para te paralisar, para me paralisar. Mas o que está dentro de você é a vida. Porque o veneno, irmão, ele pode até vir. Uma cobra, ela pode até te picar, mas você tem o Espírito Santo dentro de você e o poder de Deus para matar o veneno, o pensamento contrário, a preocupação que não precisa para este dia, para hoje, sobre coisas que eu e você não temos controle, e isso vai ser como? O seu
abrir a Bíblia toda, e o seu comportamento e os seus caminhos não estarem debaixo da palavra. Porque isso aconteceu quando a Babilônia invade. Eles conheciam a palavra. Quando Jesus veio ao mundo, eles conheciam a palavra. Eles estavam obedecendo a palavra, eles estavam crendo e ficando debaixo dessa palavra, sendo orientados, dando atenção, guardando, porque a palavra de Deus diz, Jesus falou, aqueles que me amam, guardam e obedecem as minhas palavras. Então aqui um guardar, há aqui um obedecer. Então há um guardar e há um obedecer. Aqueles que me amam incondicionalmente, que me amam além da situação, que me amam além da cultura, que me amam além da aprendizagem, eles vão guardar e eles vão obedecer. Eles vão seguir as minhas palavras. Então, a palavra de Deus está dizendo, crede nos seus profetas e prosperareis. Você vai avançar, você vai ser conduzido a um bom resultado, progredir, obter sucesso. É a tradução da palavra. Então Josué, quando ele ouve a direção de Deus e ele se movimenta na direção de Deus, ele está prosperando em seu caminho. Mas o que o está guiando? As palavras de Deus. Abraão, as palavras de Deus. Você está entendendo que a sua mente, ela precisa transitar para viver das palavras de Deus, para estar debaixo das palavras de Deus. Porém, há uma decisão humana, minha e sua. Crer, aceitar, confiar, se colocar debaixo dessas palavras. Você pode continuar se movimentando pela sua mente, pela sua visão, se apoiando nessas coisas, e para isso nós iremos precisar tomar decisões, porque é a palavra que o Senhor traz para mim e para você. Veja, antes de entrarmos aqui na palavra, eu vou ler logo a palavra. Lembra da palavra anterior que nós lemos? Veja. Lá em Êxodo, que nós lemos, onde Deus, ele fala para Moisés subir ao monte e ficar lá. Subir ao monte e ficar lá. Isso é um comando. Mas Deus, como é que eu vou subir ao monte e ficar lá? E o povo que tu me colocasse na frente para seguir, para guiar? E o que vai? Não, Moisés foi. Porque este povo, a qual Deus libertou, diga para sua mente, quem me libertou foi Deus. Quem me libertou foi Deus, não foi a ferramenta. Quem me libertou foi a poderosa mão de Deus, foi uma decisão dele em entregar seu filho em sacrifício para que eu e você fôssemos salvos. Não coloque na sua mente outra salvação. Não coloque. E isso é possível. A gente vai entrar na palavra porque o Espírito Santo, ele é livre. Ele é livre. Eu sentei com alguém há algum tempo e esses dias, quando o Espírito Santo me ensinava as palavras de Deus sobre como eu poderia substituir a libertação da minha mente, a vida que há dentro de mim. E você vai ver que a palavra que a gente vai ler, embora já tenha passado 34 minutos, mas são 34 minutos o Espírito Santo de Deus orientando a tua mente. É bom falar sobre isso, que é o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para minha carne, por eu não falar, por eu não dizer para ela, essas palavras não vêm de mim, essa sabedoria não vem de mim. Essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento, essa inteligência, esse raciocínio vem do Espírito Santo de Deus, porque a minha carne, ela não gera para Deus, ela gera para ela, para satisfazer um desejo dela, para levar dopamina, prazer para ela, para me alimentar. Ai, Jesus,
é que o Espírito Santo ele fica, veja, quando Jesus, é porque para nossa aprendizagem, ele está ali na cruz, quem está sofrendo é o físico. Gente dizendo para ele sair da cruz, gente dizendo para ele provar que ele é o Filho de Deus. Então o psicológico dele, a mente dele, está ali sendo esmagada, o físico. E tudo que o seu cérebro quer é sair do sofrimento. Aí imagina Jesus, não vou ficar aqui nada, que dor é essa? Mas confie, porque a dor vai passar, o processo vai passar, porque essa cruz tem uma palavra, tem um tempo. Jesus disse, ao terceiro dia, e ele não ficou lá na cruz, sofrendo eternamente, não. Ele cumpriu a palavra e então o sofrimento psíquico passou. Tanto é que os poderosos da época ficaram abismados como ele morreu logo. Por quê? Porque ele não foi na cruz porque ele tinha pecado. Ele foi na cruz sofrer o meu pecado e o seu pecado. E muitas vezes estamos dentro de casa, estamos em algum ambiente e estamos sofrendo no físico por sermos filhos de Deus. O pecado de outras pessoas que se levanta com a mente abissalão, com a mente carnal, que se dá para o mal, para os conselhos do mal, contra você. E você pode até estar levando pelo lado pessoal. Irmãos, Deus colocou Davi na frente de um exército e ele destruiria os inimigos do povo de Deus. Então é sobre Davi. Davi é o poderoso. Quando Moisés ele chega no Egito, ele já passou por lá. Ele podia, com a sua humanidade, seu braço, o conhecimento das pessoas que ele conhecia lá no Egito, libertar aquele povo, os seus irmãos. Não. Ele foi com a palavra e ele foi com a presença. É por isso que Jesus, ele diz nas suas palavras, então eu não levo pelo lado pessoal. Como assim, Lia? Serão odiados por causa de quê? Do nome de Lilian? Porque Lilian tem essa cara? Não. Do meu nome. Por quê? Por que será? O que o nome de Jesus carrega? Tudo, irmãos. Nada para ele é impossível. Então, se Deus está usando o templo do Espírito Santo para revelar o que Deus vai fazer, é por isso que a gente tem um adversário que luta contra nós. Porque ele não pode anular a palavra. Ele não pode interferir nas obras que o Pai entregou na mão de Jesus. Então é por causa do nome de Jesus que somos perseguidos. Por isso o mundo nos odeia. É algo sim que diz a palavra. Deixa eu procurar aqui. Aonde Jesus fala. Para ver se é assim. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas para a gente compartilhar. Porque o pensar e o refletir é assim. Eu preciso sair da minha própria mentalidade, daquilo que eu acredito que é a coisa certa. E eu preciso me humilhar todos os dias, debaixo da mão do meu Senhor. E perguntar para Ele, eu sou limitada. Irmãos, você não acha que é limitado, não? Irmão, eu só estou conseguindo ver isso aqui, ó, tudo branco, porque meu marido pintou. Então eu só estou conseguindo ver tudo branco. Fora daqui, o que está na rua, eu consigo saber se Deus não reabrir minha visão aqui? Não, irmãos. Limitação humana. Somos limitados. Mas quem está em nós, não. O Espírito Santo de Deus sabe, estava em todos os tempos, estava na obra. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele sabe. O que está em nós é muito poderoso. Mas cuidado para sua carne não se achar poderosa e o poderoso.
quando a gente perde a consciência de que as palavras que estão na nossa mente não vêm da carne, vêm de Deus, é Deus revelando, é Deus fazendo, o dom é do Espírito, a palavra é clara. A sua carne tem que entender que você e eu não somos poderosos, somos abençoados, agraciados, favorecidos, olhados, vistos. Tivemos misericórdia de Deus porque havia uma condenação, mas Ele enviou o seu Filho, então a nossa humanidade se rende ao seu senhorio, entende internamente como que esse sacrifício se deu, as renúncias que Jesus fez, o que Ele suportou no seu físico, de sofrimento na sua humanidade. Quem quer acabar com esse sofrimento é o seu cérebro, porque envolve a afetividade. Então a maldade é que faz, poxa, por que esse ser humano está fazendo isso? E aí você recebe informações de você mesmo interno, desiste. Leital te garante, leital te garante, desiste. Deixa logo esse marido, deixa logo essa mulher. Tu arruma outro, tu arruma outra. E eu escolhi esse caminho. Arrependa-se, converse com Jesus, saia desses ambientes, dessas práticas de tentar parar uma dor na sua mente, que vem por causa da separação, por causa das perdas, com coisas que são temporárias. E se humilhe debaixo dos pés de Jesus. Peça para Ele, fale para Ele da amargura que a sua alma está sentindo, da angústia, da tristeza, e tome uma posição. Saia de Jericó, saia de cima do muro, tome uma posição com Deus. Eu vou confiar agora. Então eu não vou mais para as festas e ficar com um e com o outro. Eu não vou mais buscar em lugares que me geram dopamina, que naquele momento cessam a minha dor, mas que quando eu volto para a minha cama, quando eu vou trabalhar, quando eu acordo, eu permaneço do mesmo jeito, com um sangramento interno que não para, com uma dor horrível na minha mente, e eu continuo buscando nos mesmos lugares, e eu não rompo, e eu não venço, e eu me sinto cada dia mais desprezível, miserável, empobrecido na mente. Porque a sabedoria que deve correr nessa mente é as palavras de Deus, e apenas quando você crer, quando você aceitar, quando você dizer, eu preciso dele, eu vou confiar nele, eu tô nem aí pro que as pessoas vão dizer do mundo, eu vou me posicionar nesse lugar, eu vou sofrer a dor da desintoxicação dos ambientes, daquilo que eu estou acostumada. Me traz agora o Espírito Santo, de eu entrar num carro e ser submetida por um momento de prazer, para parar uma dor na minha mente. Eu vou falar assim como me autorizou o Espírito Santo, para ter um boleto pago. Me traz agora o Espírito Santo. Esse pode ser, Jesus tem algo melhor para você, mas não é sobre Ele já trazer e você sair. É você sair, é você confiar nas palavras que Ele está dizendo agora, e aí o seu caminho vai prosperar, e aí você vai avançar. Mas por quê? Porque a sua mente, ela não vai mais ser dominada pelo que ela gera de demandas trabalhistas, demandas de problemas, demandas do que não tem, demandas de insatisfação, porque é a era que nós estamos vivendo, é onde o mundo está nos pressionando na mente, psicologicamente, para buscarmos o que não temos, para termos desejos que se não existir na nossa vida não faz diferença. Então o mundo está pressionando a nossa mente, está gerando em nós desejos. Lembra das cordonizes?
Então, o povo de Deus, internamente, por não protegerem o seu coração, está gerando desejos que nem são deles, são da indústria, são das pessoas que estão junto de você, são das pessoas que não querem evoluir, que querem continuar na mentalidade do Egito, que querem continuar com cebola, que não focam o céu, que apenas focam a terra e os desejos carnais. Eu não avancei e ainda tem muito a ser trabalhado, estou no caminho junto com você. Jesus trazendo, foi eu tomando as decisões e colocando ele como o mais importante. Então a palavra em Êxodo 24, verso 13, e o Espírito Santo me lembra que eu falei de compartilhar o testemunho, não é para nós encerrarmos, mas muito o Senhor tem para falar conosco. Mas eu poderia falar tudo aquilo que o Espírito Santo falou. Se você não crê, se você não aceita na sua mente carnal e acolhe com mansidão o que o Espírito Santo está falando, porque Deus tem o melhor para você. Se você é humano e tem capacidade de fazer coisas boas, imagine o teu Criador. Aquele que te gerou, aquele que te enviou ao mundo, ele quer falar com você, ele quer orientar a tua mente, ele quer te ajudar, ele quer fazer você transicionar. E se você vê aqueles que transicionaram, aqueles que evoluíram, aqueles que não deixaram pensamentos negativos lhe dominar, foram aqueles que estavam tendo um relacionamento com Deus, foram aqueles que manteram na sua mente as palavras de Deus e não andaram por circunstância. E esse testemunho, meu Deus, o Espírito Santo está falando aqui direto, eu vou trazer, eu vou falar, e você vai ver a resistência na minha mente. Eu não estava com na mão, mas resisti na mente. De que se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E a minha mente teve uma experiência sobrenatural. Ele é real. Ele dá sinais. Ele se mostra para você. Mas foi decisões. E aos poucos nós iremos falar sobre isso para nossa aprendizagem mental. Porque é sobre isso. Então ele diz assim: Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciões: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então aqui um comando: esperem aqui. E sobre algo que o Espírito Santo me lembrou que eu não falei, então eu me sentei para conversar com esta pessoa, não é? E aí o Espírito Santo trouxe essa vivência lá do passado. Ele disse: lembra daquela vez que você sentou na mesa, não é? Da sua irmã, o que saiu do ventre, da boca da sua irmã, o que tinha no coração da sua irmã. Ela, quando sentou na mesa, não é? Ela só falava de um tal teórico, porque ele era, numa expressão popular, ele era o cara, ele é fantástico e totalmente só falava dele. Eu conheço um pouco desse teórico. E você vai entender o porquê que o Espírito Santo falou sobre isso. Então, quem libertou a mente de Lília? Jesus Cristo, as palavras de Deus. Então, esse teórico, por exemplo, ele fala da associação livre. Ou seja, o paciente, ele senta e ele deixa o paciente falar. Porque na fala, ele vai vendo coisas do inconsciente e vai fazendo pontuações naquele momento, só para explicar. Mas o que a palavra de Deus fala? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que esse teórico fala já está nas palavras de Deus. Mas na mente desta pessoa, quem a estava libertando a sua mente era o teórico. Mas por que isso acontece? Tem como se mudar isso? Tem. Então eu glorifico a Deus que Ele só me deixou buscar alguns tipos de conhecimento quando Ele primeiro me ajudou a levantar
esse templo com as suas palavras, em conhecer as suas palavras, para que ninguém possa tomar o lugar que é de Deus. Porque por mais que eu saiba manusear uma pedra e uma funda, não foi eles que fez Davi vencer Golias. Davi, quando ele ouve, ele tinha fé na sua mente, em Deus e experiências. Ou seja, ele estava dizendo para a sua humanidade: Deus me livrou das mãos do urso e do leão, também me livrará destes. Então ele tinha na sua consciência que aquela batalha, que aquele conflito interno, que mexe com o medo, que mexe com as emoções, que afronta, que se levanta, ele tinha certeza que por mais que ele conhecesse pedra e funda, quem derruba gigante é Deus, quem vence batalha é Deus. Deus dá estratégia, mas o poder é dele, a força é dele, é ele operando sem ninguém ver. Quem olha diz: oh, ela e ele é o poderoso, mas era o poderoso agindo no invisível para dar vitória ao seu povo. Então converse com a sua mente. A vitória quem me deu foi Deus, quem libertou a minha mente foi Deus, e eu vou te mostrar na palavra que isso é muito real, de como nós precisamos de algo físico para substituir o lugar do nosso libertador. E o nosso libertador tem o nome: Jesus Cristo. O diabo poderia mexer com a tua mente, manter você escravo. Não pode, por causa do nome Jesus Cristo que está na sua frente. Então ele não toca em você. É por isso que eu e você temos avançado, sabe, como bebezinhos. Eu sempre digo ao pai: me ensina, tu és o pai. Eu creio que tu podes me ensinar tudo aquilo que eu não sei, porque tu disseste para Moisés que eu ensinaria. Então eu tenho aqui o teu Espírito. E como eu vou acalmar a minha mente, Senhor? Já vai 53 minutos. O comando é: esperem aqui até que voltemos. E nós temos esse comando. Então, para encerrar, na mente desta pessoa, quem estava libertando? O que saía da sua boca? O que ela estava levando para as pessoas? O teórico. É por isso que você pode achar estranho de eu não falar do conhecimento que Deus me deu. É porque existem pessoas que, se não tiver um psicológico, aonde entende, eu só vou seguir se Deus mandar, no outro dia vai se como é que se diz? Vai se acordar, já vai se matricular, vai colocar na mente quem não. Eu conhecer um pouco do corpo humano, isso faz conhecer um pouco do meu físico, mas quem está libertando a minha mente dia após dia, dia após dia, dia após dia, é Jesus Cristo, é as palavras de Deus. À medida que eu vou crendo e que eu vou me colocando debaixo das suas palavras. Então Jesus deixou um comando para a igreja. E a gente pode estar com essa mente trabalhista, porque o Egito moldou esse psicológico, o Egito enfurnou na nossa mente que temos que trabalhar, que construir, que edificar coisas físicas. O povo tinha essa mentalidade. Eles foram moldados lá, uma geração que nasceu no Egito, um psicológico moldado pelas experiências, moldado pelos comandos, moldado por debaixo da servidão, moldado debaixo da escravidão, pobres de mente. Resumindo, pobres de mente, porque quando eu era adolescente, eu era pobre de mente. Pobre de mente. O que eu sabia sobre Deus? O que eu sabia sobre Jesus? O que eu tinha na minha mente? O que uma criança e que uma adolescente foi exposta na cultura em que cresceu? Dos pais a qual foi gerado. Então eu tinha essa mente, a mente pobre. Por que é pobre? Porque rica é uma mente
que a sabedoria dessa mente, que a vida dessa mente é as palavras de Deus. Então essa mente é rica, porque ela não anda mais pela carne. A carne é pobre, a carne é caída, a carne só pensa nela. Quando a gente come, e o prazer de algo, você está gerando substâncias químicas para o cérebro, para a carne. O cérebro vai para o caixão. A mente não vai. A sua alma está salva em Jesus Cristo e o seu espírito. É por isso agora que nós temos que estar atentos quando o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Quando o Espírito Santo, falando de uma maneira clara, fala com a nossa mente, para nós acolhermos as palavras de Deus, deixarmos Ele gerar, deixarmos Ele crescer na habitação dentro de nós, aonde a carne não domina mais e a gente fica constrangido se mergulhar nas palavras de Deus, em ceder a carne, quando verdadeiramente temos experiência com Ele, conhecemos a Ele, porque Ele se revela, Ele se manifesta, Ele dá sinais, Ele te protege, por mais que você não possa ver Ele em uma forma humana, que é o que nossa mente quer. Ela quer algo físico, ela quer algo palpável, para se segurar, para dizer me libertou, para dizer me salvou, para dizer me fez evoluir. Você não precisa de um diploma para dizer que foi um diploma, que foi esse conhecimento que libertou a sua mente. O que liberta nós é as palavras de Deus, é a verdade. Você pode colocar a verdade dentro do salão, com louvor, com palavras, e Deus enviar uma cliente com uma alma amargurada, e você dá água viva, e dizer Jesus te ama, não falando da sua mente, daquilo que o cérebro gera, mas daquilo que o Espírito Santo vai falar para a sua mente, e vai dizer, fala isso, fala essas palavras, porque essa alma precisa das palavras, e você está ali numa fábrica de bolos, e você está ali numa empresa de eletricidade, somos enviados para espalhar a vida, porque Jesus deu a vida para salvar as almas. O diabo quer a alma, ele não quer os teus bens, ele pode mexer nos teus bens, porque na tua mente os bens é importante, é o tesouro, é onde está o teu coração. Ele quer a alma. Se Jesus deu a vida para nos salvar, Ele quer a nossa condenação. Por isso que nós temos que estar mergulhados na presença e na humilhação. Se nós de verdade reconhecemos o como somos vulneráveis, o como somos limitados contra este adversário que é mentiroso, é enganador. Quando eu era jovem, e você era jovem, no momento em que nós acreditamos na nossa mente que estávamos fazendo a coisa certa, fomos enganados. E o que nós não conhecíamos, porque nossos pais também não conheciam? O quê? A maldade, irmãos. Quando eu olho para minha filha de 18 anos, o que eu vejo nela? Então, ela não sai, ela não vive em festa, nada disso. Ela está totalmente com sua alma, não é? Essa é a fase que mais você deve prender. Então, ela não conhece a maldade. Pode chegar alguém do lado dela com um monte de conversinha, com uma aparência de bom, com uma aparência de boa, e enganar a mente dela? Pode. Por quê? Porque ela não conhece a maldade. A maldade que uma mente pode gerar do nosso adversário, de mentes que acolhem os seus conselhos e que querem tragar a alma daqueles que estão com pureza, que estão com suas mentes puras. Então o mal, ele quer a tua alma. Os nossos pais lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles conheciam o bem. O que eles não conheciam era o mal. O que Eva não conhecia, o mal, o sofrimento, as dores, e passou a conhecer quando na sua mente acolheu uma ideia mentirosa, enganosa. Sara passou a ter dentro da sua casa confusão
momentos de desconforto, por quê? Porque acolheu na sua mente uma ideia para gerar, uma ideia para ter, uma ideia para trazer no seu tempo. O quê? O que ela não tinha, um desejo. Então o comando é esperem. E foi isso que Jesus falou. Veja, Êxodo 24:13. Esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Ponto. Jesus falou lá em João 14:28. Vou e volto para junto de vocês. Vou e volto para junto de vocês. João 14:33. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, qual foi o comando que Jesus deu? Voltarei e os receberei. O Espírito Santo me deu outras palavras, mas já vai 1h01, né? Mas o comando aqui é espere. Porém, lá no Êxodo 32, veja, o povo viu. O povo viu. Então, esse povo que Deus libertou lá do Egito, com a sua mão poderosa, com a manifestação do seu poder, com seu agir sobrenatural, Moisés posicionado em obediência e sendo bem claro para Faraó. É Deus que está dizendo liberta, é Deus que está dizendo solta. E Faraó relutando contra a vontade de Deus. Mas o que prevaleceu? O que Deus falou. Moisés precisava crer na sua mente, no que Deus falava e reproduzir. E assim ele foi bem sucedido naquilo que Deus falou. Então veja, o povo viu que Moisés demorava. Eles tinham um comando que foi passado para esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Esperem. E Jesus está querendo que eu e você façam o quê? Esperem por Ele. Espere por Ele. Espere por Ele. Então a palavra diz: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Será que quando Jesus voltar, vai nos encontrar esperando? Será que quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar esperando por Ele? Deixa eu só botar aqui para você algo que o Espírito Santo, Ele trouxe para nós. Lá em Lucas 18, veja só. O povo viu que Moisés demorava. Então aqui o que? Inquietação na alma. Eu preciso fazer alguma coisa. O que será que aconteceu com Moisés? Será que Jesus vai vir mesmo? Será que Jesus vai voltar? Será? E aí, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse. Então, quando o Espírito Santo ministrava essa palavra, ele falou da pressão que o mundo, da pressão que o povo, da pressão que as pessoas estão dando em nós. E dos líderes principalmente. Porque esse povo quer o quê? A palavra vai te responder. Para você que é líder. Que o povo de Deus está esperando. Quem nós estamos esperando? Jesus. Você pode estar esperando ser rico, esperando ser bem sucedido, esperando muitas coisas.
e está formando algo no físico para se realizar nisso e realizar a carne. Você vai entender. Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés. Então, quando faz para nós deuses, eles querem algo físico. Porque, veja, Moisés não está ali. Moisés não foi para o monte. Jesus está aqui conosco, não. Eles querem algo físico para substituir e dizer, este nos libertou. Eles querem algo que ele segure para dizer, é isso aqui que está me guiando, é isso aqui que está me levando, é isso aqui que me tirou do Egito. Você está entendendo que o Espírito Santo revela à sua igreja, à nossa mente, para nós fazermos uma reflexão interna, o que nós colocamos na nossa mente no lugar do nosso libertador Jesus Cristo, no lugar das palavras de Deus, no lugar da habitação do Espírito Santo de Deus que gera. Então, se você não crê nessas palavras, você vai simplesmente desligar e continuar a sua vida. Se você creu, se você acolheu, se você aceitou, você vai se humilhar e perguntar, Espírito Santo, o que eu estou colocando na minha vida? A qual eu não estou te dando espaço, Espírito Santo, para gerar em mim a vontade de Deus, para gerar em mim o que Deus quer, para alinhar o meu interno com a vontade de Deus, para alinhar a minha vida com a vontade de Deus, para esperar o meu mestre, o meu Senhor. Então o adversário ele quer nos confundir nesse mundo, porque ele pode dar. Ele não ofereceu a Jesus no deserto, não se engane. Ele pode te dar glória nesse mundo, poder nesse mundo, sucesso nesse mundo. Se isso vai fazer o quê? Você vender a sua alma, abrir mão dos seus princípios, abrir mão da primogenitura, abrir mão de algo tão importante que Deus deu à vida do seu filho, para se ter algo nesse mundo. Mas aqueles que não se corrompem esperam. Esperar é ficar parado aqui. Foi o comando que Moisés deu, ele foi se encontrar com Deus. Jesus, o nosso irmão, foi se encontrar com Deus, e tudo que ele disse foi para nós o esperarmos. Não foi para construir cidades, como foi a nós ensinados no Egito, a trabalhar para Faraó, para construir armazém, construir cidade, trabalhar. Se preocupar com o que não tem. Porque Faraó tira algo do povo de Deus. E agora, me preocupar, como é que eu vou continuar mantendo com manutenção das construções trabalhistas se eu não tenho mais os materiais disponíveis? E aí a mente fica pensando, como é que eu vou fazer? Como a gente vai ouvir o Espírito Santo? Se a mente está ocupada com demandas trabalhistas, com demandas físicas, com as demandas da dores, as dores têm que ser faladas para Deus, para haver um alívio na sua mente, para haver essa descarga emocional guardada, reprimida, armazenada, porque na época você não sabia o que fazer, mas hoje você sabe. Ana, ela ensinou, ela disse, eu estava na casa do Senhor e eu derramei a minha alma, derramei com lágrimas, com palavras. Eu não sei qual é a expressão que você está dando para Deus, mas sabe de uma coisa, Ele ama você. E Ele sabe o que você viveu, Ele sabe as afrontas, Ele sabe as palavras, porém é nós que temos que falar. É uma decisão quando você crê. Você chegar e parar tudo. Eu não sei se vai dar tempo de, mas na próxima tem algo que o Espírito Santo, enfim. Então levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora veja a diferença daqueles discípulos que Jesus mandou esperar até que do alto eles fossem revestidos. Eles estavam como, se eu não me engano, orando, louvando no ambiente.
Agora veja esses aqui. Eles queriam algo, eles queriam um movimento, eles queriam algo para a carne, para festejar, para beber, para se alegrar. Agora olha o outro, a outra equipe. A outra equipe orando, a outra equipe louvando, esperando. Porque Jesus mandou esperar. Porque tem coisas que eu e você não pode fazer, a não ser esperar. Esperar o próximo comando, esperar o próximo passo, esperar o que Deus vai falar, esperar o que Deus vai dirigir. Porque a sua mente não anda mais por você mesmo, a não ser que você decida, a não ser que você queira essa vida. Mas se você quer uma vida que você não conhece, você vai ter que aprender a andar sem ver, mas andar crendo no caráter de Deus, nas palavras de Deus, em quem Deus é. E essa não é uma realidade comum. As pessoas querem algo físico. Eu sofri uma cobrança mental muito grande nos últimos dias de alguém que me ligou, porque essa pessoa queria algo físico. Mas eu falei comigo, Deus me prometeu. Aquieta a alma. Deus me prometeu, não sei como ele vai fazer, mas ele prometeu. Agora eu vou esperar. Porque eu posso fazer? Não posso. Mas as pessoas externas vão te pressionar, porque elas querem resposta, elas querem algo físico. Por um momento até assim, me abalou, não vou mentir. E eu conversei com o pai, pelo que a pessoa falou, não é? Porque a pessoa disse, eu confio no que você falou. E eu só falei o que Deus falou. E essa palavra pesou, sabe? Eu disse, e aí vem aquela questão, né? Eu disse, meu Deus, eu sei que tu falou em sonhos, palavras, vê só. Aí eu comecei a anotar no caderno todo o que Deus falou, o sonho que Ele me deu, as palavras que Ele me deu, as confirmações, os sinais que Ele tem dado, de que eu estou na direção, de que Ele está no negócio. E ali eu comecei a ler, pronto, acalmou minha alma. Eu disse, não é nada da minha cabeça, é Deus mesmo, porém é impossível, porém eu não posso fazer, porém a minha humanidade não pode fazer nada, nada mesmo. Ele disse que era Ele que daria Canaã. Ele não disse, tu tem uma habilidadezinha, aí tu vai conseguir entrar lá. Não, eu vou expulsar quem tá lá e eu vou dar a vocês. Não, você não entendeu. Eu vou expulsar quem tá lá e eu vou dar a vocês, meu Deus. Tem uma terra que já tá pronta, teu inimigo tá dando manutenção, só pra eu e você chegar e colher. É esta palavra que Deus está dizendo para mim e para você. Porém, você crê na sua mente, a terra ainda não está na sua mão. Então, brevemente o testemunho, antes de nós irmos para a palavra, que o Espírito Santo, então, vai ouvir esse vídeo, ouve até o final, pare, pegue um caderno, anote os versículos, passe tempo com Deus. Quando o seu pastor falar no domingo na igreja, crie esse hábito, vamos criar esse hábito. Pega as palavras para você passar tempo e meditar sobre elas e elas passarem a ser a sua verdade. A verdade da sua vida. Mas a parte mais difícil no caminhar é a pressão psicológica que nós sofremos. Porque quando você fala a verdade, quem não crê na verdade, quem não concorda com a verdade, quem vai perder a serventia de você na mesa, pode dar lugar na sua mente, a pessoa, né? Dar lugar na mente dela ou dele a conselhos maus. Para quê? Para ir contra você. Mas só está revelando o que tem no interno. Porque Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então se você disse não, e a pessoa começa a sair da sua boca palavras de adoecimento, palavras que não produz vida, falando nessa linguagem para você entender que o que Deus vai falar produz vida em você. Até quando é uma exortação, até quando é uma disciplina, produz vida em você, porque te movimenta. Eu preciso sair desse lugar, porque eu estou trazendo morte, esse lugar é morte. Entende? Então veja, veja o que Jesus falou.
Eu não lerei o capítulo todo, mas se você quiser ler, então lá em Lucas 18, é só essa parte, porque lembra? Há um comando aqui. Esperem aqui até que voltemos. E Jesus, ele também nos deu esse comando. Ele também disse para nós esperar, porque ele vai voltar. Então ele diz aqui, e isso já faz alguns meses, e hoje ele me lembrou dessa palavra. Então Jesus fala, e o Senhor continuou, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. De tanta mulher lá importunar, né? Veja, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Que grita por socorro dia e noite. Então veja, o povo de Deus. Então pertencimento. Você não é alguém que está nesse mundo por acaso, que está perdido e há uma cobrança psicológica talvez de você, que talvez pode ter sido gerado no ventre de alguém físico, mas esse alguém te abandonou. Mas aquele que pensou em você, criou você, não te abandonou. Ele continua com você. É por isso que você está vivo. É por isso que você está viva. E claro, é uma cobrança psicológica, porque nascemos de um ventre, a afetividade, a emoção. Mas se nós transitarmos mentalmente e entendermos, isso é algo interno, do amor de Deus, que de verdade, a sua família verdadeira, pela qual você foi criado, e Jesus pagou um alto preço, é Deus. Por meio de Jesus Cristo, você é filho e filha de Deus. Jesus entregou a sua vida para salvar a sua. Ele é o seu parente, é o seu resgatador. Então você não foi abandonado. Destrua em nome de Jesus esse pensamento que mexe com a emoção, que deixa você triste, para baixo, como se não pertencesse a nada, como se não fosse de ninguém. Você é de Deus. Ele diz, tenha esse senso de pertencimento. Porque se você só tiver o senso de pertencimento, que pertence a uma família humana, no dia que ela te desagradar, no dia que ela falar algo que você não gosta, você se entrega a esse pensamento. Mas se você tem dentro de você, eu pertenço a Deus e Ele não me rejeitou, ao contrário, Ele pagou um alto preço pela minha vida. Porém, isso não é do dia para a noite, se você não tem hábito de passar tempo com as palavras de Deus, para que essa seja a verdade dentro de você. A verdade é que eu e você pertencem a Deus. Somos o seu povo e Ele está atento ao clamor do seu povo. E Ele deseja muito você, que você chegue, porque se Ele não quisesse, Ele mandava Jesus vir. O que a palavra diz? Que Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam. É o desejo dEle, por isso Ele entregou Jesus. Se eu fosse você, eu não me preocuparia em orar, em gastar seu tempo com Deus, para orar contra as pessoas. Porque, irmãos, estamos debaixo de uma palavra. Mesmo que pessoas não conheçam as palavras. O ímpio, ele tem uma palavra sobre ele. Se você ler lá em Salmos 10:15, Deus diz na sua palavra, Deus pede contas da sua maldade. Da maldade de quem? Ô Espírito Santo. Só para você aquietar a sua mente. Não se preocupe com quem está tentando lhe fazer mal. Saia do ambiente hostil, fuja como nosso irmão, ele nos mostrou. Mas veja, lá em Salmos, só para você ver, não gaste seu tempo com Deus. Você fala da dor que pode estar sendo atingida no seu interno, mas todos nós estamos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo de uma palavra. Se a pessoa é ímpio, se a pessoa é perversa, ela está debaixo de uma palavra. Inclusive tem uma palavra que diz que será abreviado os seus dias, pela maldade que eles permanecem veementemente na sua mente, decidindo fazer. 10:15, né? Salmos 10:15.
Aleluia. Glória a Deus. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Então Deus não está indiferente ao que as pessoas fazem. As palavras dele se cumprirão. Você não precisa nem pedir, gastar a sua mente, alimentar o seu interno, pedindo para Deus fazer mal às pessoas. Não gaste isso. Pergunte para ele: eu estou fazendo alguma maldade? Eu estou dando meu ventre para alguma maldade? Eu oro para o Senhor: não deixa com que o que eles estão fazendo contamine o meu coração. Contamine o meu coração. Me ajuda, como é que eu faço? E assim ele vai nos instruindo, o Espírito Santo. Não estamos sós. Foi isso que Jesus falou. E se você crê, se você acolhe essa palavra, é a verdade dentro de você. Você diz: eu não estou só. O seu cérebro ele pode gerar: você está sozinho. Então você combate: não, eu não estou só. Deus está comigo. O seu cérebro pode lhe dizer pelas circunstâncias: fulano te abandonou. E aí você conversa: Deus não me abandonou. Aí o Espírito Santo vai lembrar: ainda que uma mãe. Aí Deus está dizendo: eu não te abandonei. Então o Espírito vai te lembrar da vida, das palavras. E o cérebro: tu te abandonou. Você: não. Converse com a sua mente. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Medite sobre as palavras de Deus na sua mente, para que a vida permaneça, para que seja aquietado todo o pensamento, toda a tristeza, para que todo o seu interno seja curado, restaurado das ruínas, por não conhecer a verdade, por ter passado uma vida acreditando na mentira, escolhendo a mentira, o engano, mas agora posicionado: eu vou acolher a verdade, crer na verdade, pensar na verdade, meditar na verdade. Não importa o que os outros não querem fazer e não acreditam, se o que está na sua mente é o que Deus falou, é as palavras de Deus, permaneça esperando. Então Jesus fala: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês. Quem está afirmando? O ser humano que diz uma coisa hoje e amanhã muda. Não. Jesus falando do nosso Pai. Eu afirmo a vocês. Tenham firmeza nas minhas palavras, diz o Senhor. Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Ele julgará em favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, olha o mais aqui: quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Quando ele vier, vai encontrar fé em mim e você? Não pense no vizinho, não. É individual. É eu e você. Você faz e pessoas estão observando. Nós estamos observando o caminho que Abraão fez. Nós estamos observando o caminho que Paulo fez. Nós estamos observando o caminho que o nosso mestre, Jesus Cristo, fez. E nós estamos seguindo. Porque é a verdade, é a vida e é o caminho da sua mente. Então, mas esse povo, o que eles fizeram? Esperaram no comando: esperem aqui, eu vou voltar. Moisés falou: não. Se entregaram a uma mente inquieta, se entregaram às demandas da mente e pressionaram os seus líderes para fazerem algo, para que eles pudessem colocar no lugar, aqui no caso de Moisés, não é? Porque na mente foi Moisés que me libertou, e nós sabemos que quem libertou foi Deus. Moisés em si não tem poder
poder humano que eu estou falando, você sabe que o poder que estava correndo através da vida de Moisés é a presença de Deus. E nós não podemos esquecer disso, que há em nós o Espírito Santo de Deus, que tudo que está em nós vem dele, vem de Deus. Não é a nossa humanidade nos capacitando. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos os dons do Espírito. Diga para a sua alma, diga para a sua mente, fale com a sua humanidade. Porque se você não falar, a sua alma pode se achar poderosa. Achar que você agora é a pessoa mais poderosa do mundo. É até melhor do que o Espírito Santo. Ou é o próprio Espírito Santo. Para você ver como nossa mente pode se elevar em si mesma. E você tem que dizer para ela, essas palavras vêm do Espírito. Esse dom é do Espírito. Cuidado para sua mente não fazer você se corromper. Então, a mente carnal, né? Não a do Espírito. A do Espírito é paz e é vida. Ele fala as palavras de Deus. E as palavras de Deus é vida, é vida, é vida, é vida. Então, veja. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe ia acontecer. Por mais que nós não sabemos a hora que Jesus vai vir, ou como as coisas vão acontecer, nós temos o comando esperar. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, e o testemunho vai ser rápido. Então Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então o povo, ele contribuiu, ele deu coisas de si para que esse evento, para que esse movimento, para que aquilo que eles tanto queriam no interno fosse realizado. Você vai entender, o Espírito Santo falará individualmente com cada um de nós sobre aquilo que nós temos fabricado e criado para o seu povo, cedendo a uma pressão do seu povo. Lembra lá, né, dos discípulos estavam orando e estavam louvando a Deus, e do alto foram revestidos, estavam louvando e estavam adorando a Deus. Mas esse povo aqui resolveu criar coisas para esperar. No caso aqui, Moisés, eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles queriam esperar, satisfazendo desejos carnais, a sua própria carne. E os outros estavam esperando como? Alimentando o seu espírito, louvando e adorando. Estavam parados, esperando na localização que o próprio Jesus disse: fique em Jerusalém. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, enfim. Este, recebendo-as nas mãos deles, trabalhou o ouro como o rio e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram. Então pegou aquilo que o povo trouxe, fez algo para o povo, não é isso? E o povo, presta atenção, porque Jesus já falou e ele está sendo claro. Esperar adorando, esperar lendo a palavra, esperar em união com os irmãos. Veja as igrejas de antes, se predispor no coração, a predisposição no seu interior, vendiam o que tinham, compartilhavam, não existia desigualdade. Oh Jesus! Então, olha o que aconteceu. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Então eles tinham algo físico para pegar e dizer: foram esses deuses que nos tiraram da terra do Egito. Não é porque você tem um conhecimento da parte humana desse organismo, que foi essa teoria, que foi esse conhecimento que libertou a tua mente. Não, quem libertou foi Jesus. Conhecimento nenhum tem poder de parar o inferno contra você. Quem está parando o inferno, o adversário, contra a tua vida e a tua alma
é Jesus Cristo. É Ele o teu libertador. E há uma proteção de Deus para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do filho, da mentalidade do filho, alinhado com Deus. Há uma proteção de Deus. Não se engane. Então, veja, eles fizeram tudo isso. Então, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Então, líderes que não estão prontos para o quê? Que o Espírito Santo falou, para a pressão do povo. O povo quer movimento, o povo quer satisfazer a carne, o povo quer festa, o povo quer não esperar. Amanhã haverá festa ao Senhor. Veja, a gente constrói coisas e engana a nossa mente. E isso é muito real. Você pode estar enganando sua mente agora. Algo é errado, mas o ambiente ou as pessoas que estão próximos a você fazem ou falaram algo que substitui a verdade. Como assim? Disseram algo para minha filha, para ela fazer, para ela ter um benefício do governo. Ela tem 18 anos. E eu disse para ela: filha, se você fizer isso, você está mentindo, porque isso é uma mentira. Você não está fazendo isso que o governo pede para que você tenha um benefício. Mas pessoas vieram, falaram com ela para ela ter. E falaram de que forma? De uma forma que convencesse a mente dela de que o que ela estava fazendo era errado, era um direito dela. Mas era errado, porque para ela ter, ela precisava mentir, ela precisava dizer que estava em um ambiente fazendo algumas coisas para que tivesse um benefício. Então, a gente pode convencer nossa mente de que o que a gente está fazendo não é mentira, é a verdade e que a gente pode. Então, a gente pode enganar a mente sim, para ter aquilo que a gente quer sim, mas a gente sabe que isso é mentira, é engano, é sim, irmão, ou não. Você só tem direito ao benefício se você estiver dentro dos pré-requisitos da regra que o governo coloca lá. Se você não está, então é mentira. Se você tem que colocar uma informação que não é verdadeira para o benefício vir até você, é mentira. E quando a gente faz isso, por que isso? Porque quer o dinheiro. Então você não está confiando na provisão do céu. Deus pode usar esse meio. Mas o que o Espírito Santo está nos falando, nos orientando, é se você precisa mentir para ter, pergunte para Deus: meu Pai, eu estou precisando disso. E Ele vai dar a estratégia, vai lhe dizer o meio pela qual Ele vai passar, pela qual Ele vai fazer chegar a providência até você. Você não precisa mentir para sua mente para ter algo que você quer, o dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro para movimentar, né? Mas a nossa pressa em ter, eu disse para ela: filha, para a glória de Deus, você pode estudar. Você não precisa trabalhar agora, se dedique a estudar. Para a glória de Deus, você tem tudo que você precisa. Você não pode ter uma casa das redes sociais, nem um guarda-roupa, nem um quarto das redes sociais. Mas você tem comida, você tem vestes. Então você não precisa desse benefício mentiroso. Mentir para ter esse benefício porque você quer dinheiro, quer independência. Eu disse a ela: espere o tempo da sua independência financeira. Você vai trabalhar, mas agora o seu tempo é de estudar. Não atropele essas coisas. Não queira antecipar, não é? Eu acredito que você entendeu. Então veja, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Então, no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o povo comeu, bebeu, se divertiu. E essa corrupção
do povo foi aonde, irmãos? Foi nos comportamentos. Os comportamentos revelam uma corrupção mental. Os comportamentos, o que você realiza externamente, revelam a sua corrupção mental. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Então a palavra que o Espírito Santo ele está trazendo para a gente é essa: a corrupção no meio da igreja de Jesus Cristo, aonde há uma substituição do nosso libertador Jesus Cristo, aonde o quê? Temos corrompido, aonde? A nossa mente, a corrupção na mente, aonde não é Deus que está sendo adorado, aonde a gente está tirando a glória que é de Deus e colocando em coisas físicas, porque a sua mente carnal, ela precisa do físico, ela precisa ser orientada, ela precisa ser parada para ela andar pelas palavras de Deus, para ela andar no sobrenatural, para ela andar naquilo que ela não está vendo, mas ela é acostumada ao físico. Então nós vamos até aqui, porque faz 1:36. E o testemunho, rapidamente, para você entender essa palavra, sobre a sua resistência mental, sobre a promessa de Deus, sobre os comandos de Deus, sobre não colocarmos na nossa mente, darmos a nossa mente para gerar, para substituir, para tirar a glória que é de Deus, para corromper o nosso interno, para corromper o nosso templo, para levar para o nosso templo outros deuses, porque Deus ele leva Ezequiel e mostra a Ezequiel o que está escondido dentro do templo, o que os sacerdotes, as pessoas que foram levantadas estavam o quê? Colocando dentro do templo, escondidinho, e até à vista o próprio Deus mostra para Ezequiel. Então, o próprio Deus diz para Moisés que o povo se corrompeu. O próprio Deus diz que eles se desviaram do caminho, que eles substituíram, que eles colocaram fisicamente. Jesus pode não estar aqui, você não pode estar olhando para ele, mas ele existe, ele deu a vida por você, a sua mente é livre por causa dele. Nada libertou a nossa mente, a nossa vida e nos fez prosperar e nos tirou de ambiente e nos fez avançar. Foi Jesus Cristo. Ele pode ter usado uma ferramenta para conhecer o corpo humano, mas jamais uma pedra, uma funda, um conhecimento poderia libertar a minha mente assim. Assim como substituir o lugar de Jesus. Ele trouxe o conhecimento do corpo. Ele coloca profissionais para nos ajudar, mas um profissional, ele não é o teu libertador. Uma pessoa, ela não é e ele não é o teu libertador. Está cooperando com a obra, está sendo usado na obra. O teu libertador e o meu libertador é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Porque a minha mente só evoluiu por a verdade das palavras de Deus estar dentro de mim. Foi Deus que fez tudo para libertar eu e você. Não é o conhecimento humano, não é as ferramentas humanas. Então Deus, ele coloca ali Moisés, não é para falar suas palavras, para dizer o que ele vai fazer. Ele usa o cajado, né? Vamos dizer que o cajado é a ferramenta para ele tocar lá nas águas. Então veja, mas o que é que está operante? Que é invisível para quem anda com a mente carnal, para quem não conhece do nosso Deus, do nosso Pai. É o poder de Deus operante, protegendo todo o caminho para eu e você sair, eu e você avançar, as pragas. Moisés, na sua humanidade,
ele estava apenas obedecendo. Ele estava com a presença do Deus Todo-Poderoso. Então foi a humanidade dele que libertou o povo do Egito? Não. Senão ele teria feito isso antes, mas não antes o que ele fez? Ele usou da sua humanidade, da sua força física. E a força operante agora, que está o quê? Operando para nos libertar, para nos tirar, para nos fazer avançar. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não podemos substituir coisas, pessoas, conhecimento na nossa mente como libertador. Foi o cajado que Deus usou. Foi a pessoa que Deus usou para te trazer uma palavra. Mas não é o teu libertador. O teu libertador é Jesus Cristo. É a obra que Ele fez na cruz. É a obra que Ele fez na cruz. Que Ele se prontificou, que Ele obedeceu. E por isso que o poder de Deus está nos protegendo. Se não, coitado de nós. Então, eu tinha feito uma oração há muitos anos, acho que foi uns 3, 2 anos, eu não lembro exatamente. Mas eu tinha pedido um presente muito especial. E eu dizia para o nosso pai que eu queria algo que eu visse mesmo, ó, veio de ti. Não foi um homem, não que ele não possa usar o homem, mas que veio de ti. Eu queria um presente dele, algo específico que eu falei. Então aí, de repente, depois de um tempo, meu esposo fala: menina, tu não acredita, depois de Aí eu queria esse presente de aniversário. Então, foi passando os anos, chegava o meu aniversário e eu não recebi o presente. Mas eu continuava crendo na minha mente, até porque ele tinha dito que ia me presentear. Então ali, o que aconteceu? De repente chega o meu esposo e diz: olha, tem uma campanha na empresa, tu não acredita, é tal coisa. Aquilo que eu tinha orado. E eu disse: se vai vir por este meio, Deus está no controle. Ele vai chegar até a mim, é o que eu pensava, né? Era o que eu tinha na minha mente. Então, tá certo. Aí depois passou, acho que foi uns 2 anos, mais ou menos isso. O meu marido chegou e disse: rapaz, como é que eu ganhei a premiação? Agora, meu esposo, ele não ficou batendo meta, focado em ganhar a premiação, não. Veio parar na mão dele, ele não fez nada. Então, ele trabalha mais de 10 anos na empresa, ele nunca ganhou em primeiro lugar. E quando ele ganha em primeiro lugar, é justamente o que eu tinha orado em oração. Então, ali quando ele diz, eu fiquei super feliz, assim, eu fiquei, meu Deus, estou maravilhada. Eu disse: meu pai, é você me presenteando. Aí, meu esposo, né? Não tinha transitado na mente ainda. Oxe, mas esse negócio é muito caro, vamos vender e pegar o dinheiro. Aí aquilo me entristeceu, eu disse: poxa, não é, nem pensou assim, vou dar pra ela. Mas lembra da minha oração, que eu queria algo que viesse dele, que foi ele que quisesse me dar. Então, ele jamais ia pensar em mim. Aí eu disse: mas nem tudo é dinheiro, Aí o Espírito Santo disse: silencie. O Espírito Santo conversou comigo. Aí eu falei comigo mesmo, eu disse: se realmente vai vir por esse meio e é meu, o próprio Deus vai convencer a ele. Vamos falar numa linguagem pra gente entender? O próprio Deus vai convencer a mente dele. Eu não vou precisar discutir com ele para dizer que é meu, o que Deus quer me dar. O próprio Deus, ninguém vai impedir. Então isso era uma conversa com a minha mente, não era com a mente dele. Então silenciei. Então aí passou 2 dias de festa, aí ele voltou todo quebrantado. Fez: não, se realmente não vier parar nas minhas mãos, eu vou lhe dar. Esse presente é seu. Veja como Deus é, irmãos. Aí tá, ficou esperando, né? Passou-se mais aí, enfim. Quando chegou realmente, ele ganhou, era chegar a vez, eu tava super feliz, só esperando o dia. Aí ele faz uma viagem pra acho que era São Paulo. E eu disse: poxa, ele vai vir com presente. E eu naquela ansiedade, né? Porque ele acreditava que já ia receber lá. Então, aí eu falando com ele, eles não falaram das premiações ainda. Então ele volta de viagem e ele não fala da premiação. Enfim, aí quando chegou certo dia, ele chegou bem triste, ele disse: eu tô muito triste, falou as palavras que ele quis expressar. E ele disse:
disseram que eu não tinha direito à premiação, aonde tinham colocado que o cargo dele tinha direito a essa promoção, sendo que, como já fazia muito tempo essa promoção, ele não tinha o script da premiação. Eu disse para ele, olha, se vem realmente de Deus, vai chegar até na minha mão, eu não sei como vai fazer, se é meu, vai vir para minha mão. Eu falava comigo mesmo. E para resumir, aí ele ficou bem triste, então ele não fez nada disso, olha, ele já tinha falado com a chefe dele, mas a chefe dele não tinha falado nada, né? Então eu disse, olha, não vai se comprometer, brigar na empresa, porque se é meu, vai vir pra mim. Aí passou-se, né? Eu disse, vai vir pra mim, eu pedi, eu sei que vai chegar de alguma forma, não sei se é por ali. Pra resumir, então veja, alguém da empresa soube da história dele, que ele tinha perdido a premiação, porque tinham dito que não. Esta pessoa disse que se incomodou, mas eu e você sabemos que quem incomodou o rei foi o próprio Deus. E essa pessoa ficou 3 noites acordada, mais ou menos isso, pelo relato da sua esposa, da esposa desse homem que foi usado por Deus, procurando os e-mails aonde testificava que meu esposo estava na promoção, enfim. E ele encontrou esse e-mail, ligou para o meu esposo, mandou um e-mail para meu esposo mandou para a parte do setor de premiação, e esse presente já faz alguns meses que está nas minhas mãos. Então veja a notícia que chegou para mim, mas eu permaneci na minha mente crendo, primeiro que eu não tenho dinheiro para aquilo que eu tinha pedido, e veja quantas coisas. Então, no meio do processo, a sua mente vai ter que permanecer crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Ele confirmou e naquilo que Ele disse que vai dar para você. E foi isso que eu fiz. Eu confiei, eu esperei o tempo dele. Veja, foi mais ou menos uns 3 anos. Eu pedi de aniversário, então todo aniversário eu lembrava que ainda não tinha chegado. E engraçado que no primeiro aniversário, por a pessoa saber mais ou menos o que eu queria, trouxe pra mim algo bem inferior ao que eu tinha pedido, mas naquele momento eu, assim, né, falo inferior hoje, mas no momento em que eu recebi eu fiquei muito feliz. Eu achei que era Deus ali trazendo, né, aquele que era um seminovo, enfim. Mas depois dele disse que não, que ele ia mandar o que ele realmente me prometeu. Mas eu acolhi naquele momento o que me deram com mansidão, com amor, com alegria, com gratidão. Mas aí não me deram e aí começou a dar defeito, problema, ficar sem funcionar. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, será que Deus ia mandar algo assim? Porque às vezes o adversário tenta confundir a nossa mente, né? E o próprio Deus se revelou, não foi eu que te enviei. É quando, assim, né? Se eu pudesse colocar, Ismael entra no negócio. Então Ismael traz confusão, Ismael traz desconforto. Isaac não, Isaac é promessa, Isaac é cumprimento, Isaac é o que Deus vai enviar, é o impossível, é o sobrenatural, é o poder de Deus. Então continue confiando, reflita, olhe para si mesmo, porque é você que vai decidir com Jesus chegar em lugares que os seus pais não chegaram, avançar. As palavras de Deus têm que ser o que guia a nossa mente. E não estamos só. Temos o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, os anjos que Ele envia para nos proteger. Então o nosso libertador, irmãos, na nossa mente é Jesus Cristo. Você não pode estar vendo um anjo, não pode estar vendo, não é aquilo que é invisível aos nossos olhos humanos. Embora Deus se revele com sinais, embora Ele se mostre, embora você possa ver anjos, mas se ainda não viu coisas, porque você tem um interno, apareceu um anjo agora e teu coração começar a bombear e tu morrer, porque Deus sabe da nossa estrutura. Às vezes a gente não suporta, é por isso que Ele não mostra. Vê Daniel diante das visões, ficava na cama. Então, se você não viu um anjo ainda, por quê? De repente teu coração vai bombear tanto e tu vai morrer. Entendeu? Então, assim, o Espírito Santo traz agora essa aprendizagem, a mensagem, ela acolha com mansidão as palavras de Deus, e realmente você tem que tomar decisões na sua mente. Quem você vai dar ouvido? Quem você vai dar ouvido?
e depois nós realmente finalizamos a palavra, mas foi até aqui que o Espírito Santo ele trouxe para nós. O povo então começou a dar lugar à carne, à festividade. Esperar como, Jesus? Esperar como? Ficar como naquele lugar? Esperando, movimentando a carne. E os outros que foram revestidos do alto, adorando, orando, louvando a Deus, cumprindo realmente aquilo que Jesus falou. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.